Um bom dia a todos, bem-vindos à minha casa. Que bom nos reunir no início dessa semana para meditar a palavra de Deus, que você possa estar com o coração disponível para que a palavra de Deus surta efeito na sua vida. Por isso vamos colocar nas mãos de Deus a semana que está iniciando, os nossos trabalhos, nossos desafios, tudo aquilo que você já tem planejado para esta semana. Procure pensar um pouquinho na oração de hoje, procure pensar nas suas atividades, procure colocar aquelas pessoas que estão passando por um momento difícil na sua família, seus laços de amizade, e coloque essas pessoas em oração. Vamos nos unir como irmãos e assim nos colocar cada vez mais diante de Jesus, diante desta palavra recebida. Obrigado a todos aqueles que se inscrevem, que curtem, que compartilham a palavra por meio das nossas redes sociais. De um modo especial por meio do YouTube, onde nós chegamos a tantos e tantos lares, tantos e tantos corações. Obrigado a você que compartilha, você que sempre busca esta intimidade maior com Deus. Convido você a pegar a sua Bíblia, quem sabe hoje possa fazer uma oração junto com a sua família. Vamos juntos rezar. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 1 ao 6. O texto diz assim: Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: É inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um destes pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia e 7 vezes vier a ti dizendo estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Irmãos e irmãs, no início de cada semana, nós nos propomos a fazer coisas. Sabemos os erros cometidos, sabemos a nossa limitação, sabemos aquilo que pode acontecer, mas devemos estar preparados para que isso não aconteça. Então a oração é um fortalecimento para um bem viver, para um entendimento com as pessoas. Nossa vida é sempre uma relação, ou com as coisas, com as pessoas, ou com Deus. Nós somos seres humanos, e o ser humano é um ser de relações. Então nós precisamos entender algumas coisas. Nos escandalizamos muitas vezes com as atitudes dos outros e com o passar do tempo acabamos cometendo os mesmos erros. Então, como uma atitude de retidão, procure estar ciente. Somos seres humanos, somos frágeis. Então, propensos ao erro. Não quer dizer que vamos errar, mas nunca devemos nos escandalizar pelos erros cometidos. Sim que devemos evitá-los, sim que devemos orientar as pessoas, mas muitas vezes ficamos escandalizados e não olhamos para os nossos próprios erros, as nossas próprias fragilidades. Cada um deve olhar para si mesmo. Um objeto importante para a nossa vida é o próprio espelho, onde nós vamos olhar para nós mesmos e ver as nossas fraquezas, as nossas deficiências, as nossas limitações humanas. Que hoje nós possamos fazer esse exercício de oração, de recolhimento, de busca, para que a gente possa, quem sabe, dar um passinho a mais para melhorar as nossas atitudes e aí aprender uma coisa com São João da Cruz. Muitas pessoas já tinham esta consciência de que ele era um grande homem, que ele era um santo, e muitos tinham vergonha de se confessar com ele, porque
o que um santo pensaria de um ser tão pecador? E São João da Cruz, com muita delicadeza, dizia: eu não me escandalizo, porque eu também tenho esse sentimento humano dentro de mim. Quando nós conseguimos ter, de fato, esse sentimento humano, quando nós conseguimos ser humanos, nós nunca vamos nos escandalizar pelos erros dos outros, mas nós vamos rezar uns pelos outros para que a gente possa crescer. É como retirar a pessoa de um momento difícil. É assim que Jesus faz conosco quando nós caímos muitas vezes no pecado, Ele nos resgata de novo. E é essa a atitude de um bom cristão. Quando nós conseguimos nos resgatar, quando nós conseguimos nos apoiar, ser um sustento, ser um suporte para que o outro possa continuar caminhando. Que Jesus possa hoje nos ajudar. E assim, uma palavra muito importante no texto de hoje: perdão. Diz Jesus, prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Veja que nós não podemos aceitar o erro pelo erro. Mas se o outro erra, ou até mesmo quando nós erramos, nós precisamos aceitar a correção. Mas de uma forma caridosa, não como um julgamento, pensando que nós somos senhores da verdade. Mas, olha o texto. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, então perdoa-lhe. E ainda acrescenta: se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Vemos aqui que é como que uma estrada de 2 mãos. Nós precisamos ter a atitude de perdão, de perdoar, mas também muitas vezes nós precisamos pedir perdão. A reconciliação se dá quando há uma pessoa que perdoa e a outra pessoa que se arrepende. Caso contrário, não existe o perdão, a reconciliação. Nós precisamos ter clareza dos erros cometidos, mas também ter clareza quando nós precisamos perdoar. Então são 2 atitudes importantes para que possa existir a reconciliação. Caso contrário, ela nunca vai existir. Se eu simplesmente peço perdão e a outra pessoa não me perdoa, então a reconciliação não existiu. Ou até mesmo quando alguém pede perdão para mim e eu não dou o perdão, quando eu não quero perdoar, então não há a reconciliação. Não há esta harmonia, esse reatar de novo uma relação. Nós possamos pensar um pouco sobre isso, nós possamos compartilhar a palavra e pedir também a Deus para que Ele aumente sempre a nossa fé, assim como foi esta atitude dos discípulos, para que nós possamos fazer esse discernimento das coisas. Compartilhe a palavra, porque evangelizar é preciso.